Abigail era esposa de Nabal, um homem rude e insensato. Por causa do comportamento imprudente de seu marido, ela se viu em uma situação de grande perigo. Quando soube que Nabal havia ofendido Davi, Abigail agiu com sabedoria e humildade. Ela levou presentes e pediu perdão a Davi, evitando que sua casa fosse atacada. Após a morte de Nabal, Davi a tomou como esposa. A vida de Abigail é um exemplo de prudência, coragem e sabedoria em momentos de crise. A história de Abigail é narrada no livro de 1 Samuel. Havia uma grande diferença entre o comportamento dela e o de seu marido, Nabal. Embora fosse um homem rico e descendente de Calebe, Nabal tratava tanto Abigail quanto os outros com ignorância e insensatez. Em contraste, Abigail é descrita na Bíblia como uma mulher inteligente e bonita. Davi, futuro rei de Israel, enviou mensageiros a Nabal pedindo alimentos e suprimentos para ele e seus homens, como retribuição por terem protegido seus pastores e rebanhos contra saqueadores. No entanto, Nabal reagiu com desprezo, recusando o pedido e insultando Davi, questionando sua importância. Indignado, Davi decidiu atacar Nabal e sua casa como forma de vingança. Devido à ignorância do seu marido, Abigail passou a correr risco de vida. Ao saber da situação, Abigail agiu rapidamente. Ela preparou uma grande oferta de alimentos e foi ao encontro de Davi, sem contar a Nabal, com o intuito de evitar uma matança. Abigail, com humildade e sabedoria, se prostrou diante de Davi, pedindo que ele não derramasse sangue e que confiasse em Deus para julgar Nabal. Davi reconheceu sua sabedoria e desistiu da vingança. 10 dias depois, Nabal morreu após sofrer um mal súbito. Davi, ainda impressionado pela postura sábia de Abigail, a convidou para ser sua esposa. Ela aceitou, tornando-se uma das esposas de Davi. Abigail teve um filho com Davi, chamado Quileabe ou Daniel, como mencionado em outras passagens. Sua vida é um exemplo de prudência, discernimento e coragem. A Bíblia não fornece detalhes sobre a morte de Abigail, mas sua história é lembrada pelo seu papel em salvar sua família e pelo relacionamento com Davi. O legado de Abigail é um ensinamento sobre a importância da sabedoria e humildade nas situações difíceis, mostrando que a diplomacia e a confiança em Deus podem evitar grandes tragédias. A vida de Abigail na Bíblia nos ensina sobre a importância da sabedoria e da prudência. Quando Abigail soube que seu marido, Nabal, havia ofendido Davi e causado uma ameaça iminente à sua casa, ela não hesitou em agir com inteligência. Em vez de esperar passivamente a desgraça, Abigail preparou rapidamente uma oferta e foi ao encontro de Davi, mostrando uma abordagem calma e calculada para resolver o conflito. Sua habilidade em lidar com a situação demonstra que a sabedoria e a ação estratégica são essenciais em momentos de crise. Outro ensinamento importante é a humildade. Abigail se apresentou a Davi com um coração humilde, pedindo perdão pelos erros de seu marido e reconhecendo a autoridade de Davi. Ela não tentou minimizar a gravidade da situação ou justificar o comportamento de Nabal, mas se concentrou em corrigir o erro e salvar sua família. Essa atitude de humildade, arrependimento é um exemplo de como devemos enfrentar nossas próprias falhas e buscar reconciliação. Em vez de esperar passivamente a desgraça, Abigail preparou rapidamente uma oferta e foi ao encontro de Davi, mostrando uma abordagem calma e calculada para resolver o conflito. Sua habilidade em lidar com a situação demonstra que a sabedoria e a ação estratégica são essenciais em momentos de crise. Outro ensinamento importante é a humildade. Abigail se apresentou a Davi com um coração humilde, pedindo perdão pelos erros de seu marido e reconhecendo a autoridade de Davi. Ela não tentou minimizar a gravidade da situação ou justificar o comportamento de Nabal, mas se concentrou em corrigir o erro e salvar sua família. Essa atitude de humildade, arrependimento é um exemplo de como devemos enfrentar nossas próprias falhas e buscar reconciliação. Além disso, a vida de Abigail ressalta a importância de agir com coragem e determinação. Apesar do risco envolvido, Abigail enfrentou a situação com bravura e determinação, evitando um desastre potencial para sua casa. A história de Abigail mostra como o bom caráter e a integridade podem levar a novas oportunidades. Após a morte de Nabal, Davi a tomou como esposa, valorizando sua sabedoria e caráter. Assim, a vida de Abigail ensina que a sabedoria, humildade e coragem são qualidades que podem transformar desafios em oportunidades e promover a paz e a justiça.
Abigail e Nabal, um marido insensato e mau. Nabal, esposo de Abigail, era conhecido por sua insensatez. Seu comportamento prejudicava não apenas a sua reputação, mas também o bem-estar de Abigail. Como um homem rico e influente, Nabal podia proteger e prover, mas seu desrespeito tornou seu casamento problemático. Ele tratava Abigail e os outros com desdém, e sua atitude desrespeitosa teve graves consequências. O casamento de Abigail era difícil devido à insensatez de Nabal, mas ela continuou a agir com integridade e bondade. Sua sabedoria em lidar com a crise e seu comportamento respeitoso são lições valiosas. Aprendemos que, mesmo em circunstâncias difíceis e com um parceiro problemático, é possível agir com dignidade e sabedoria, buscando soluções para proteger e preservar o bem-estar dos que amamos. Nabal ofende Davi e coloca a vida de Abigail em risco. O marido de Abigail, Nabal, ofendeu Davi ao recusar um pedido de suprimentos, mesmo após Davi ter protegido seus pastores e rebanhos. Nabal tratou Davi com desdém, insultando-o e questionando sua importância. Essa atitude imprudente e desrespeitosa colocou a vida de Abigail e sua família em perigo imediato, pois Davi, enfurecido pela afronta, decidiu atacar a casa de Nabal. Essa situação nos ensina lições importantes. Primeiro, a necessidade de tratar os outros com respeito e consideração, especialmente aqueles que podem influenciar nossas vidas. A insensatez e o desprezo podem trazer sérias consequências. A história também nos mostra como é essencial agirmos com sabedoria em conflitos, buscando soluções pacíficas. O conflito entre Nabal e Davi revela como o desrespeito pode rapidamente virar uma crise, afetando não só quem o causa, mas também todos ao redor. Abigail encontra Davi e salva a sua família. Quando Abigail soube que seu marido, Nabal, havia ofendido Davi e que ele planejava atacar a casa deles, ela percebeu o perigo iminente. Com grande sabedoria e coragem, Abigail decidiu intervir para salvar sua família. Ela preparou rapidamente uma grande quantidade de alimentos, incluindo pães, vinhos, cordeiros e grãos, e partiu ao encontro de Davi sem informar Nabal. Ao encontrar Davi, Abigail demonstrou humildade e respeito, colocando-se diante de Davi, e, com uma abordagem calma, Abigail pediu perdão pelos erros de seu marido. Ela explicou que Nabal agia de maneira insensata, e pediu que Davi aceitasse seus presentes, como um gesto de reconciliação. Abigail argumentou que, ao não atacar a casa de Nabal, Davi estaria poupando sangue inocente, e preservando a sua própria integridade. Abigail também destacou que, dessa forma, Davi estaria agindo conforme a justiça e a vontade de Deus. Davi, impressionado pela sabedoria e humildade de Abigail, aceitou os presentes e desistiu de sua vingança. Ele reconheceu que a intervenção de Abigail o havia desviado de um ato impensado e agradeceu a Deus pela sua prudência. A história de Abigail nos ensina a importância da sabedoria, humildade e da coragem em momentos difíceis. Ela não apenas evitou uma tragédia, mas mostrou como uma atitude correta pode transformar uma situação perigosa em uma oportunidade de paz. Sua ação nos lembra que agir com inteligência e respeito pode ser a chave para evitar a destruição. A morte de Nabal. Nabal morreu 10 dias após o encontro de Abigail com Davi. Quando Abigail voltou para casa, Nabal estava em um banquete, bêbado e inconsciente da situação. Na manhã seguinte, ao saber o que aconteceu, Nabal ficou apavorado, e, dias depois, Deus o atingiu, causando sua morte. Antes disso, Abigail descreveu Nabal a Davi como um homem insensato, pedindo perdão pelos erros dele. Sua abordagem humilde e sábia surpreendeu Davi, que reconheceu a mão de Deus, e decidiu não atacar Nabal, vendo na atitude de Abigail um exemplo de prudência e sabedoria em meio ao caos. A morte de Nabal nos ensina lições importantes sobre as consequências da arrogância e da insensatez. Nabal era um homem rico, mas sua atitude imprudente e desrespeitosa, especialmente em relação a Davi, mostrou falta de discernimento e gratidão. Ele desconsiderou a proteção oferecida por Davi e tratou-o com desprezo, sem reconhecer o risco que sua atitude trazia para ele e sua família. Viúva, Abigail torna-se esposa de Davi. Após a morte de Nabal, Abigail se tornou viúva, e, pouco tempo depois, Davi a convidou para ser sua esposa. Admirado pela sabedoria, coragem e humildade com que Abigail lidou com a situação crítica envolvendo Nabal, Davi viu nela uma mulher de grande valor. Abigail aceitou o convite de Davi
e os dois se casaram, conforme relatado em 1 Samuel 25. Davi reconheceu Abigail e a valorizou por suas qualidades e atitude. Juntos, tiveram um filho chamado Quileabe, também conhecido como Daniel em outras partes da Bíblia. Embora não haja muitos detalhes sobre o relacionamento, o fato de Davi ter escolhido Abigail como esposa mostra a confiança e a admiração que ele tinha por ela. O tempo que Abigail e Davi permaneceram casados não é especificado na Bíblia, mas ela continuou ao lado de Davi durante muitos anos. Enquanto ele ainda estava consolidando seu reinado sobre Israel, Abigail foi uma de suas várias esposas, já que Davi teve outros casamentos ao longo de sua vida. A vida de Abigail após a morte de Nabal nos ensina a importância de mantermos a dignidade e a sabedoria em situações difíceis, em vez de ser consumida pelo luto ou amargura. Abigail mostrou força e resiliência. Sua história nos lembra que, mesmo após tempos difíceis, é possível recomeçar, ser reconhecida por nossas qualidades e atitudes justas. Além disso, sua vida destaca o valor da paz e da inteligência na hora de enfrentar desafios.